O programa Academia Nossa Casa Planeta tem a honra de receber Alberto do Vivier Tembo, artista, educador, e que vai trazer para essa conversa a importância dos jogos na educomunicação e na educação socioambiental também. Prazer recebê-lo. Obrigado. E me conta um pouco da sua trajetória, um pouco do seu currículo profissional, que eu já li um pouco, mas a palavra é sua. Eu sou formado em artes plásticas pela FAAP, fui formado em 96, mas desde então eu comecei a trabalhar com uma junção de arte e ecologia como artista, mas como educador também, com outras questões. E o jogo, ele apareceu na minha trajetória um pouco mais para frente, na trajetória profissional, com a criação de um coletivo que se chama Zebra 5 Jogo e Arte. Então, basicamente, assim, minha trajetória profissional vai estar sempre ligada com atividades de educação, de ecologia e meio ambiente e de jogos. E qual a importância do jogo na sua vida? Assim, acho que o que eu vou falar, talvez muitas pessoas se identifiquem, né? O jogo, ele está presente na minha vida desde muito cedo. Posso dizer que o jogo, ele é um elemento de formação mesmo, porque nas minhas memórias mais arcaicas, eu me lembro de estar jogando com minha família e ali já aprendendo coisas que seriam muito importantes para mim. Eu gostava muito de jogos com palavras, por exemplo, e hoje eu gosto muito de escrever. Isso acho que me ajudou. Para além disso, as relações que eu tracei na vida, muitas passam pelo jogo. Uma coisa que às vezes a gente não associa, mas o próprio futebol. O futebol é um jogo. Os meus amigos de infância, muitos vêm do futebol, né? E até agora na idade adulta. Então, o jogo, ele me ensinou, para além de conteúdos, as relações. Acho que ele permeia muitas das minhas relações e acho que eu posso dizer que o jogo me forma. Puxa, muito interessante essa sua visão. A gente não vê ela de uma forma assim tão profissional, o jogo, mas realmente é algo de suma importância quando a gente pensa no assunto, não é verdade? Sim, sim. Queria lhe fazer uma próxima pergunta. Quando você resolveu, então, incorporar o jogo na sua área profissional? Isso é interessante porque meu primeiro trabalho com educação foi no SESC, eu era instrutor de atividades de artes. Isso já faz bastante tempo e eu fui contratado para trazer o conteúdo de artes para um programa chamado Curumim, de 7 a 12 anos, né? Era no contraturno escolar, mas a primeira atividade que eu fiz foi com uma bola de vôlei. Eu me lembro que eu quis jogar com aquelas crianças, porque para mim, acho que pelo jogo ser tão importante para mim, eu naturalmente pensei nele como um elemento que pudesse me conectar àquelas pessoas. E foi curioso, porque já teve presente na minha primeira atividade profissional, mesmo que ainda de uma forma mais intuitiva. Depois eu fui entendendo que a arte também tem um potencial lúdico muito forte. A gente consegue trabalhar a arte com elementos de jogo. Mas eu fui percebendo que o jogo tem uma capacidade de envolvimento que é muito importante. E acho que isso, na educação principalmente, é algo que a gente não pode esquecer, né? Então, desde então, o jogo foi muito presente, né, na minha área profissional. Eu fui mediador em exposições de arte no Centro Cultural do Banco do Brasil e eu trago isso aqui porque eu tive lá uma experiência muito forte. Naquela época, eu fazia parte de uma equipe que se chama Arte Educação Produções, uma equipe muito, muito forte, assim, academicamente, nessa área. E nós desenvolvemos uma visita-jogo a uma exposição. Era a exposição de um artista brasileiro contemporâneo, Nuno Ramos. E o que foi muito legal, assim? A visita toda se dava em forma de jogo. Não é que havia alguns jogos na visita. Ela era um grande jogo. E ao final, foi super legal. Ao final, os grupos de escola perguntavam, já acabou? Às vezes a gente pensa, né, uma visita a museu, que saco, vai demorar 1h30. Não, eles queriam ficar mais.
E ali eu falei, cara, que potência que tem o jogo, né? Como um elemento de educação, um elemento de envolvimento. E acho que até uma coisa que eu já coloco aqui, é um elemento que não é superficial. Porque muitas vezes a gente fala de jogo e associa uma superficialidade somente ao universo infantil. E eu posso, assim, por experiência, comprovar que não. O jogo ele é muito mais que isso. Então, ali foi quase como se viesse um aval, assim, não, vai trabalhar com isso, porque isso é bom, isso é legal. E a partir dali, um pouco depois dessa experiência, foi em 2004. Em 2008, eu e outros amigos, né, nós abrimos um coletivo que se chama Zebra 5, Jogo e Arte, e que vem trabalhando com uma tríade ali de jogo, arte e educação desde então. Então, acho que assim que começa, né, essa trajetória no trabalho e não parou até hoje. Nossa, parabéns. Qual o papel do jogo na educação? Então, aí, até continuando um pouco o que eu estava falando, né? Eu gosto muito da definição do Johann Huizinga, né? Que é um historiador que escreve um livro muito importante sobre jogo, que é o Homo Ludens. Ele vai falar do jogo na sociedade desde os primórdios, assim, da importância do jogo. E eu trago isso por quê? A primeira coisa que ele coloca como definição do jogo é que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária. Daí ele vai continuando dentro de limites de tempo e espaço, com regras obrigatórias, mas consentidas, com tensão e alegria, enfim, ele vai falando de várias coisas. Mas a primeira frase é essa, é uma atividade ou ocupação voluntária. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa na educação, a gente precisa convidar os alunos, os educandos, senão a gente já sai perdendo, assim. E acho que isso é importantíssimo. O jogo, ele só existe se você acreditar nele, né? Se você quiser jogar, não dá para forçar alguém a jogar, é horrível. Sim. Né? Então, eu acredito no jogo como esse lugar de convite. E aí, para a educação, pode ser muito legal, porque o jogo também trabalha sempre com desafio. Se você convidar alguém para um desafio que a pessoa tem capacidade de superar, é muito difícil que ela não queira. Sabe? E eu acho que esse é um recado até para nós que trabalhamos com educação. Assim, quais os desafios que a gente está colocando, principalmente numa época em que tudo está mudando, né? Não adianta a gente querer fazer uma educação como era 100 anos atrás, né? As pessoas são diferentes. E acho que o jogo ele é um dos elementos, ele não é o único. Eu acho que não existe nunca uma coisa só, né, que dê conta de tudo. Mas o jogo é um dos elementos que pode ser muito bacana para convidar essas pessoas a superarem seus desafios. Qualquer superação de desafio, eu acho que já traz um processo de aprendizagem. Então, por isso que eu acho que o jogo é um elemento muito legal. O jogo é sempre muito importante, né? Uma das minhas formações, eu sou da educação física, né? E o jogo, não só nesses termos, né? Mas o jogo em si, ele faz com que o adolescente, o aluno, né, de diversas faixas etárias, que seja até um adulto, né, ele ter esse poder, né, da decisão ou não. Então, quando você coloca o jogo, realmente você vai ativar algo da personalidade dele, né? E aí você consegue trabalhar isso, né? Por isso que eu acho que o jogo tem tanto na área que seja da educação física ou dentro do que você propõe, né? É uma coisa extremamente importante, desafiante, que faz com que as pessoas tenham interesse. Claro, alguns não, mas aí cabe a nós, como professores, poder trazê-lo e fazer essa vivência, né? Então, assim, continuando aqui, existe algum risco de trabalhar com o jogo na educação? Existe, eu acho que existe sim, que é o jogo como controle. Porque eu acho que, assim, aí o modo que eu entendo o jogo, você falou uma coisa muito legal, que, assim, o jogo como... Em algum momento você falou de tomada de decisão, né? Alguma coisa assim, que você vai escolher. O jogo, ele tem isso, né? Então, quando você formata um jogo em que você não tem muita tomada de decisão, você está usando ele muito como um mecanismo de controle. Isso, eu fico pensando, até nessa pergunta, né? Qual é o risco de trabalhar com educação? O risco é a gente tirar o risco do jogo, sabe? O jogo ele é mais rico se ele puder ter um risco de um resultado incerto. Isso é muito legal.
Sim. Porque quando a gente direciona para um resultado, eu quero te ensinar isso porque isso vai levar a isso. Tá, você só vai conseguir chegar nesse ponto. Mas se você dá um desafio que a pessoa consegue criativamente, talvez, trazer uma solução que você não pensava, você não concebia, daí você enriquece. Porque senão você vai podar a solução. Então, acho que assim, o jogo é uma ferramenta muito legal, porém, eu acho que a gente tem que sempre, quando for criar um jogo, por exemplo, tentar fazer com que ele traga possibilidades de novas formulações por parte dos participantes. Entende? Assim, eu não posso... Por exemplo, um jogo de futebol, quantos movimentos são possíveis? Um monte. A gente até fala que, às vezes, um treinador, quando quer que o jogador só faça uma coisa, está limitando ele, né? Está limitando a criatividade. E acho que isso existe nos jogos também, se a gente pensar neles como um controle. Então, para os educadores, né, e educadoras, eu acho que um recado é esse. Vamos pensar em jogos que a gente talvez não saiba o resultado. Sim. Que o resultado surja do participante jogando. Então, acho que esse é o risco que eu vejo. E eu falo isso por quê? Porque eu já presenciei um pouco de jogos que, assim, você induz a pessoa a um resultado. Aí não é o resultado que ela chegaria. E de repente, se você fizer assim, né? Por exemplo, a questão da equipe, né? Existem jogos que você coloca a equipe. E na equipe você vê o líder, você vê a participação. Como é importante você ter essa oportunidade de jogar em equipe, né? A importância do outro, né? E aí você faz essas mediações, que eu não sei, nesses jogos que são individuais, ou vocês colocam coisas referentes à equipe? Não, então, tem vários tipos de jogos, né? Isso também é muito legal. Quando a gente pensa em jogos... Eu gosto muito de jogos coletivos. Eu curto muito. Eu gosto muito de esporte, né? Não é minha área de formação, mas já trabalhei também com esporte. E o que eu vejo, assim, o jogo, ele é um exercício de alteridade também, de você entender o outro. Sim. Né? Porque eu jogo bola até hoje. Aí eu jogo bola com pessoas de idades diferentes. Eu tenho que respeitar os corpos ali, né? Exatamente. As velocidades, as potências de cada pessoa que joga. E eu acho que o jogo é sempre isso. Você está em relação a outra pessoa. Isso. E quando a gente está numa equipe, a gente também tem a compreensão de quem está conosco, né? Você falou uma coisa que me lembrou dos jogos cooperativos. Que são jogos onde todos, na verdade, não estão lutando um contra outros, né? Contra os outros, mas contra uma situação. Então, é o jogo contra os participantes contra o próprio jogo, como se fosse, né? E vão ganhar juntos ou perder juntos. Então, acho que isso é muito legal, né? E a gente... é competitivo, né? Ele não é competitivo eu contra você, mas ele tem uma competição contra um desafio, digamos. Mas não é essa coisa que estimula a competição, porque também a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Muito cuidado. Né? Principalmente na área da educação, em não ficar essa coisa que vençam só os melhores. Vamos dar um jeito de todos jogarem, e dá para criar regras com isso, dá para a gente trabalhar em cima disso também. E para a gente encerrar, existe essa questão, né, da gamificação, não é? Eu inclusive tenho um exemplo interessante. Eu fui convocado para ser mesário nessas eleições. Boa sorte. Obrigado. E aí me pediram, porque tem um treinamento para ser mesário, uma matéria até um pouco extensa, e o que eu achei interessante, que o aplicativo que eles desenvolveram, ele é, na minha opinião, você me corrija se eu estiver errado, gamificado. Onde ele é dividido em etapas e ele fala, olha, parabéns, você concluiu essa etapa, vamos para a próxima. Aí tem umas perguntas para promover o engajamento. E eu queria saber, né, nesse caso, eu achei, né, pelo que você falou agora há pouco, infelizmente ele é extremamente direcionado e controlado, né? Mas ele serviu essa utilidade de me engajar ao treinamento, que é um pouco maçante. O que você acha disso? Eu acho que você já trouxe uma coisa muito legal, que assim, você está consciente de por que tem essa gamificação. Você já até falou, porque é um pouco maçante, então ele está me engajando. Eu acho que a gamificação, assim como o jogo, né, ele é um fenômeno que a gente tem que sempre analisar criticamente. Tem um lado que é muito legal, que é esse de tornar uma coisa mais atraente, mais leve, até te engajar. Mas muitas vezes agora ela está travestindo uma lógica mais comercial mesmo, de venda. E às vezes a gente compra coisas porque elas foram gamificadas.
eu acho que a gente tem que ter um olhar. Eu trago um olhar crítico, porque virou uma moda, né? Eu vou gamificar tudo. De repente, você está consumindo coisas para conseguir estar lá, sei lá, agora eu vou ser um gold, não sei o quê, ou né? Porque no jogo me leva ali, e talvez que você não precise. Então, eu acho que é importante essa pergunta para a gente estar sempre olhando esse fenômeno do jogo, que está em tudo, mas de uma forma sempre crítica, assim, né? Não é crítica para criticar, mas para pensar, é reflexiva. Reflexiva. Então, né? Porque aí a gente se liberta de algumas coisas, senão a gente está num mecanismo ali sem entender muito bem por quê. Nossa, eu tô encantada. Ai, ai. Acho que Nosso tempo está encerrando, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, doutor Ricardo, professor Alberto, né? E artista. E nós hoje temos aqui uma homenagem, né, para oferecer pelo trabalho desenvolvido. Então, eu, em nome da Casa Planeta, né, nossa Casa Planeta e do Irapa do Brasil, com o apoio da Wellnet e do CODESG. do Codesg. CODESG. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado Por favor, pela tem entrevista. alguma coisa? Eu queria... Ele vai cortar alguma coisa, tá bom. etc. Então, e tal, depois, mas pode falar. Eu acho que eu queria trazer uma coisa que, assim, a gente reconhecer o potencial lúdico que todos temos, tá? Porque às vezes a gente nem percebe, mas joga. Eu jogo muito com as minhas crianças, né? Que já não são tão crianças, meus filhos. E a gente às vezes nem percebe que está usando o nosso potencial lúdico. A gente vai abafando ele com o tempo. Então, espero que todos possam soltar um pouco o potencial lúdico e brincar mais. Sim. Excelente. Doutor Ricardo. Queríamos grandemente agradecer a sua presença. Achei muito interessante e engajante, né? Já na gamificação, a nossa conversa. Obrigado. Obrigada. Nós vamos tirar...